Olha, nós vamos, a partir de agora, conversar aqui no estúdio do Jornal do Piauí, na TV Cidade Verde, com o candidato ao governo do estado do Piauí pelo Partido dos Trabalhadores, Rafael Fonteles. O candidato Rafael Fonteles já está aqui conosco, a quem desejamos uma boa tarde. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, Lídia, e boa tarde ao povo do Piauí. Eu quero saudar também Lídia Brito, que já está com a gente. Lídia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Joelson, candidato, Elivaldo e a todos que nos acompanham. E o Elivaldo, que segue conosco aqui na TV Cidade Verde. Agora, candidato Rafael Fonteles, o senhor está tendo, né, a sua primeiro contato, a sua experiência com uma candidatura em torno do seu nome. O senhor já teve a história, né, com as experiências vividas pelo seu pai, o médico Nazareno Fonteles, a própria militância no Partido dos Trabalhadores, mas pela primeira vez o senhor colocando o seu nome. Está chegando no final da campanha. A campanha era aquilo mesmo que você imaginava antes de fazer parte como um titular nessa posição? Olha, claro, Joelson, que é sempre um aprendizado, uma caminhada desse nível, né? Ser candidato pela primeira vez e logo ao cargo de governador do estado do Piauí. É realmente o nosso time tendo a capacidade de se renovar, mantendo os valores que são próprios do time de Lula, de Wellington, que é governar para todos e todas, sem deixar ninguém para trás, mas governando, sobretudo, com um olhar especial para os mais pobres. Então, foi uma caminhada belíssima, com muita alegria. Nós fizemos uma campanha alegre, animada, levando uma mensagem de paz, de amor, de esperança, claro que também tendo firmeza na defesa das nossas ideias, das nossas propostas e dos nossos valores. Então, eu só tenho a agradecer nessa reta final a toda a nossa militância, aos simpatizantes da nossa candidatura, que estão nos ajudando muito e vão ajudar até o último minuto, pedindo voto para Rafael 13, Lula 13, Wellington senador 131. Candidato, o senhor se apresenta como um candidato de continuidade da atual gestão. Que modelo diferente é possível apresentar para o Piauí, representando esse grupo que já vem junto com Wellington Dias há quase 20 anos? Olha, Lídia, como eu coloquei na minha primeira resposta, a candidatura que representa a renovação política, e as pesquisas mostram isso, é a nossa. Porque eu sou de uma nova geração, tenho 37 anos, nunca fui candidato, mas com muito orgulho pertenço a esse grupo político que transformou o Piauí ao longo desses 20 anos, que precisa voltar ao governo federal para reconstruir o Brasil. Veja que o Brasil precisa ser reconstruído e o Piauí não pode dar passo para trás. Mas é óbvio que é um novo estilo de gestão que a nossa candidatura também representa. Eu tenho uma experiência no setor privado, tenho uma experiência no setor público, como secretário por mais de 7 anos, de uma pasta difícil, que foi a Fazenda, num período difícil de pandemia, de governo federal perseguidor. Portanto, a gente tem a experiência necessária para fazer essa transição para um novo modelo, sim, de gestão, mas preservando valores. Como eu disse anteriormente, nosso time prioriza os mais pobres. A gente gosta de usar a palavra cuidar. Cuidar de gente, cuidar do povo. E entendemos que o governo existe para exatamente dar mais igualdade de oportunidades e melhorar a vida do povo do Piauí e do Brasil. O senhor promete na campanha eleitoral reforço na área de segurança, inclusive na área da corporação, do policiamento ostensivo, a polícia militar, e também na área de inteligência, na polícia civil. Como é que o senhor vai encontrar meios, até financeiros mesmo, para garantir esse reforço de pessoal, considerando os limites da lei de responsabilidade fiscal e a base econômica do Estado? Perfeito, Elivaldo. Primeiro, colocar de maneira clara para o piauiense, para o teresinense. A segurança pública será a prioridade na nossa gestão, porque essa é a prioridade da população, principalmente aqui em Teresina e em algumas cidades polo do interior do estado. E nós vamos fazer isso tendo pulso firme no combate, principalmente às facções criminosas, que é um fenômeno nacional que chegou ao Piauí e, lamentavelmente, aumentou esses índices de violência. Então, nós temos que ter firmeza e também prioridade de orçamento, inclusive, para poder aumentar o efetivo das forças policiais. E a nossa proposta é uma proposta factível. Veja que a governadora Regina já vai nomear este ano mais de 1.000 novos homens e mulheres para as forças policiais
e a gente colocou pelo menos 1.000 por ano ao longo dos 4 anos do nosso futuro governo, se Deus quiser. Mas não apenas isso. Investir em tecnologia, em inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, investir na integração entre as polícias e das polícias com o sistema judicial, para não ficar enxugando gelo naquele prende e solta que termina não dando efetividade ao combate à criminalidade. Mas não apenas isso. O remédio de longo prazo para resolver a segurança pública, para termos um clima de paz social em nossa sociedade, é investir em oportunidades para os jovens, principalmente, de acesso à cultura, a esporte, a lazer, a qualificação profissional, a educação de tempo integral, que também é prioridade no nosso governo. Agora, candidato, a governadora Regina Souza, ela já falou da quebra de expectativa em torno da receita, então o orçamento para o ano que vem será um orçamento girando em torno de 16 bilhões. E ela falava, olha, não é aquilo que a gente esperava, em termos de arrecadação, talvez não foi aquilo que a gente sonhou. O próximo governador vai ter esse primeiro desafio, lidar com essa realidade. Essa área é a área que o senhor atuou no governo nesses últimos tempos. Que tipo de medida pode ser tomada, como enfrentar ou conviver com isso? Olha, veja bem, Joelson, nós passamos essa última gestão, que eu fui secretário de Fazenda, e tivemos o fator mais imprevisível que nenhum governo imaginava que ia acontecer, que foi a pandemia. A pandemia acabou com qualquer planejamento das famílias, das empresas e dos governos. E mesmo assim, nós fomos capazes de fazer o equilíbrio das contas, pagar as obrigações em dia, antecipar o salário dos servidores e ainda fazer o maior programa de investimentos com recursos próprios que esse Estado já viu. Então, é claro que todos os anos é possível haverem fatos supervenientes, como esse que aconteceu esse ano. Em função de questões eleitorais, o governo federal promoveu realmente alterações que quebram o pacto federativo. Mas, obviamente, que nós teremos um novo governo, a partir do ano que vem, que vai reestabelecer o pacto federativo. Portanto, teremos dificuldades? Sim, mas saberemos superar e cumprir o nosso programa de governo que estamos apresentando à sociedade piauiense. A oposição, candidato, critica a atual estrutura do governo, né? O tamanho da máquina pública. O senhor, como esse candidato de continuidade, o senhor pretende fazer mudanças na estrutura da máquina? Olha, infelizmente, Lídia, a oposição entende pouco de finanças públicas. A maior prova são os resultados fiscais que o Piauí tem, de superávit primário, de índice de gasto com pessoal sempre abaixo do limite de alerta nos últimos anos. Portanto, é um governo que soube adequar o tamanho da máquina ao tamanho da receita. É claro que isso tem que ser uma preocupação constante. Despesas correntes, nós temos que estar sempre vigilantes para poder sobrar dinheiro para despesas de capital, ou seja, investimentos, que é o que melhora a vida do povo, com uma escola nova, reformada, um hospital melhor, mais investimentos em estradas, em sistemas de abastecimento de água. É isso que muda a vida do povo. Portanto, fazer esse trabalho de equilíbrio das contas é garantir também investimentos sociais. Portanto, a responsabilidade fiscal, ela anda lado a lado com a responsabilidade social. O senhor fala com muito entusiasmo numa perspectiva de êxito da campanha nacional. Qual a importância da integração desses palanques aqui na sucessão do Estado? Olha, primeiro eu quero colocar, Elivaldo, que nós já provamos que sabemos governar bem, mesmo com um governo adversário e mais, um governo perseguidor, que barrou recursos para o Estado do Piauí. Agora, o povo piauiense sabe que é muito melhor para a sua vida tendo esse alinhamento do governo aqui do Estado, com Rafael governador, e Lula presidente do Brasil, porque Lula já provou que ama o Nordeste, ama o Piauí e que faz um governo olhando para os mais pobres e combatendo as desigualdades sociais e regionais. Por isso que o Piauí cresceu muito quando teve a dobradinha Lula e o Wellington Dias. Então isso é importante sim, para podermos fazer mais
pelo povo do Piauí. Candidato, em 2002, 2003, quando começa o governo, o Wellington Dias tem algumas metas que hoje elas parecem metas que parecem pequenas, mas que na oportunidade eram problemas importantes, como, por exemplo, atraso de folha de pagamentos, índice de desenvolvimento humano. E aí foram dados passos nesse sentido. Diante disso, qual é o outro passo que o senhor acredita que precisa ser dado? Por exemplo, no perfil do emprego no estado do Piauí, nos números da economia. Diante desse patamar e até em relação, por exemplo, à tecnologia alcançada no que diz respeito ao acesso à informação, acesso à tecnologia de informação. O Piauí precisa dar agora que passo para ser um estado de fato moderno? Olha, Joelson, de fato o Wellington transformou esse Piauí. Piauí era o patinho feio, era o mais pobre, era o que tinha os menores indicadores sob qualquer aspecto. E nós subimos várias casas nesses indicadores. Eu vou dar um exemplo. Qualidade da educação, que é medido por um índice nacional, o IDEB. O Piauí era o 26º, penúltimo. Saiu essa semana que passou, Piauí na 9ª posição. Saiu de penúltimo para o top 10. Mas nós queremos mais. Eu creio que é possível, sim, o Piauí atingir o primeiro lugar. Ora, nós atingimos isso no setor privado, com as escolas privadas. Então, nós vamos atingir, sim, as escolas públicas estaduais no primeiro lugar do Nordeste as regras são diferentes, e do Brasil. Né? Relação de trabalho é diferente. Não, mas eu estou explicando que o nosso povo é capaz. Se o nosso povo é capaz, a gente tem que apostar nisso. E já pulamos de 26º para 9º. Nossa meta é levar o primeiro lugar. E assim também na renda. O Piauí era o último, ultrapassou 3 estados na renda per capita, mas nós queremos muito mais, nós queremos estar nas cabeças do Nordeste, pelo menos, em termos de renda per capita. Nós já somos o estado do Nordeste com o menor nível de desemprego. Queremos ser o menor do país. E isso é possível com o nosso programa de governo ousado, que prioriza a geração de trabalho, emprego e renda. E assim também na expectativa de vida, que avançou muito, chegamos praticamente à média nacional, mas nós queremos superar bastante a média nacional para colocar o Piauí como o melhor lugar do mundo para se viver. O candidato da oposição chegou a usar, candidato no programa eleitoral dele, a imagem do ex-presidente Lula, né, se colocando ali como um candidato do diálogo que pode até dialogar com Lula. Como o senhor vê o impacto dessa estratégia da oposição, esse possível impacto nessa imagem que o senhor vem criando desde o início de ser o candidato do Lula aqui no estado? Não vejo impacto nenhum, Lídia, porque o povo não é bobo. O povo sabe que o candidato apoiado por Lula é Rafael Fonteles, tem até o mesmo número, 13 lá e 13 aqui, e o candidato apoiado pelo Bolsonaro, dito pelo próprio Bolsonaro, é o candidato Silvio Mendes. Então o povo não é bobo, o povo acompanha a mídia, as redes sociais, então o povo não vai ser enganado com alguma eventual peça de marketing eleitoral. O povo sabe que são 2 times que estão disputando a preferência do eleitorado. O time do Lula e o time do Bolsonaro, no Brasil e no Piauí. Mesmo o candidato da oposição colocando aí que não tem esse candidato à presidência da República? Exatamente, o que eu acabei de dizer. Ele não precisa dizer nada, ele pode dizer qualquer outra coisa. Os fatos são claros. O candidato apoiado por Lula é Rafael e o candidato apoiado por Bolsonaro é Silvio Mendes. Essa questão de você governar, qualquer que seja o presidente, isso é óbvio, isso é uma obrigação de qualquer um. Dependendo do resultado das urnas, qualquer prefeito, qualquer governador, qualquer presidente terão que trabalhar juntos em prol do bem comum. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de apoios. O apoio de Lula é para Rafael Fonteles, com muito orgulho e com muita satisfação, tenho essa amizade com ele desde criança. E o apoio de Bolsonaro, dito pelo Bolsonaro, Bolsonaro não falou nem do candidato do partido dele, falou foi que apoia Silvio Mendes e Joel Rodrigues para o Senado. A oposição também tem criticado a infraestrutura do Estado, principalmente na parte rodoviária, sob a responsabilidade do governo. O senhor admite essas críticas? Como o senhor encara essas críticas e o que o senhor propõe nessa área que tem a responsabilidade de órgãos que atuam na parte da infraestrutura? Perfeito, Elivaldo. Primeiro, esclarecer ao povo do Piauí. O Piauí tinha, em 2002, depois de 180 anos de Piauí, só 1.500 quilômetros de rodovias estaduais asfaltadas.
Em 20 anos, dos governos Wellington e Wilson Martins, foram feitos mais 5.100 quilômetros, totalizando 6.600 quilômetros que ligam os 224 municípios do Piauí. Então, essa malha aumentou. E ela tinha um recurso para financiar a conservação, que era o recurso da CID, que acabou em 2018. Então, deixou de ter a fonte para financiar a conservação de rodovias. Naturalmente, houve uma piora na situação dessas rodovias. Então, nós, através do próprio Piauí, já recuperamos, o governo do estado recuperou 80% dos trechos que estavam deteriorados. Eu cito um exemplo agora. Francisco Macedo, Padre Marcos, em execução. Paulistana Betânia, feito. Joaquim Pires Esperantina, para pegar um exemplo do norte, feito e restaurada a rodovia. E assim são vários. São mais de 4.000 quilômetros recuperados. E os 20% que faltam continuam sendo feitos pela governadora Regina Souza. Nós estamos propondo, no nosso programa de governo, um orçamento anual específico para o programa de manutenção permanente das rodovias estaduais, garantindo a restauração quando necessário, o tapa-buraco quando necessário, a sinalização tão importante, o rosto para que a rodovia realmente sempre esteja segura para que a população utilize com segurança e com velocidade dentro das regras de trânsito. Falando agora a respeito de saneamento básico, uma preocupação hoje que envolve os municípios é a organização dos municípios para tratamento de lixo através de cooperativas, o modelo ainda sendo estudado, consórcios, o modelo inclusive começou a ser estudado já nesses últimos anos de gestão, e também acesso a esgotamento sanitário. Uma preocupação porque os municípios não conseguem manter isso sozinhos. E certamente o governo do estado vai ter que, de alguma maneira, articular, como já tentou no passado, algum tipo de forma para que isso aconteça. Isso preocupa o senhor? Até que ponto, como o senhor observa esse fato? Olha, está no nosso programa de governo, Joelson. A responsabilidade ela é municipal do saneamento e do lixo. Mas o Estado ajuda nessa coordenação dos municípios e ajuda com investimentos. Então, tem um novo marco legal do saneamento, uma lei federal que foi aprovada, que exige indicadores de saneamento, de acesso à água. Então, o que nós vamos fazer? Cumprir a lei do novo marco legal de saneamento, fazendo concessões, como a lei manda, como a lei obriga, como foi feito aqui na zona urbana de Teresina, por exemplo. E no caso especificamente do lixo, a gente tem que incentivar cada vez mais as cooperativas que tratam da reciclagem do lixo, fazendo consórcios municipais que possibilitam. Às vezes um município sozinho não consegue fazer, mas juntando alguns municípios é possível. E o Estado vai ajudar investindo e coordenando. Quando o governo do estado, o candidato, começou esse programa, né, de investir aí na realização de parcerias públicas privadas, foi alvo de muitas críticas, né? Qual é aí o avanço que o senhor acredita que as PPPs trouxeram para o desenvolvimento do estado? Olha, primeiro explicar o que é PPP para o povo do Piauí. É quando você soma o investimento privado com o investimento público para executar algum serviço. Eu vou dar exemplos de PPPs bem-sucedidas. Posso citar aqui o exemplo da PPP da Piauí Conectado, que levou internet de fibra ótica, alta velocidade, portanto, para todos os municípios, para todos os órgãos públicos e ainda nas praças, de graça, internet para o povo. Então, isso teve investimento privado e investimento público, e esse patrimônio, essa fibra ótica, esse sistema, continua sendo do Estado. Então, não é uma privatização. Você tem o patrimônio preservado com o governo, com o poder público, com o povo, mas a gestão ela é privada. Mesma coisa do Centro de Convenções, da nova SEASA. Então, é claro que nem tudo cabe PPP. Por isso que tem um estudo, tem um conselho gestor, tem todo um processo de análise. Então, nós vamos continuar fazendo esses estudos e, nos casos que couber, iremos sim continuar esse projeto muito importante das PPPs que resolveram vários serviços que estavam muito ruins e agora estão muito melhores. Candidato Rafael Fonteles, quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso Jornal do Piauí. Obrigado pela entrevista concedida. Eu agradeço e aproveito a oportunidade para pedir o voto para Rafael, número 13, o mesmo número do presidente Lula,
13. E também o Wellington para o Senado com o número 131. Muito obrigado aqui à TV Cidade Verde por sempre oportunizar que a gente possa levar nossa mensagem para o povo do Piauí. Muito obrigado.